Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu sempre amo estar aqui. Amém? Gosto de vir. E eu fico feliz por aquilo que o Senhor vai fazer. E tomara, Deus, o Senhor fale com o nosso coração aquilo que nós precisamos, não só o que a gente quer, mas o que a gente precisa ouvir dEle. Amém? Que uma coisa é o que a gente quer ouvir, outra coisa é o que Deus quer falar. E a gente tem que estar pronto para isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí no Salmo de número 40. Salmo de número 40, eu quero ler o verso 2. 40, verso 2. Diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pai, muito obrigado. Eu te peço que o Senhor fale conosco agora. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor ministre, Pai, trazendo a Deus aquilo que nós precisamos. Senhor, como eu acabei de dizer, não aquilo, ó Pai, que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos, Senhor, receber do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Esse versículo é bem interessante, né? O salmista, ele coloca aquilo que o Senhor fez, o Senhor tirando ele de um charco de lodo, tirando ele de um poço de lodo. Algumas versões falam poço. E uma das coisas que a gente ouve muito, às vezes, por aí, é a pessoa falar sempre assim: cheguei no fundo do poço, né? Ou fulano chegou no fundo do poço. Quando fulano chegar no fundo do poço, ele melhora. Ou quando a situação chegou no fundo do poço, não tinha mais para onde ir. É uma expressão que às vezes a gente ouve muito por aí. E é uma expressão que se usa muito quando se fala de algo que acabou, no ponto que não tinha mais saída, no lugar que não tinha mais para onde fugir, não tinha mais para onde ir, aí acabou. É o fundo do poço, né? E é interessante que Deus é um Deus que tira os seus servos do fundo do poço. Amém? Mas Ele também, muitas vezes, nos permite ir até o fundo do poço, né? Quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor tem algo a se cumprir, o Senhor vai permitir, muitas vezes, que a gente chegue ao fundo do poço. Como assim, apóstolo? Deus vai... Não, irmão. Muitas vezes, o fundo do poço para nós é quando Deus tira de nós todos os nossos suportes, quando Ele vai tirando de nós todas as nossas bases, tudo aquilo que a gente confia que não é Ele, tudo aquilo que a gente põe como não sendo Deus, né? Às vezes a pessoa chegou no fundo do poço porque perdeu o emprego, né? Por quê? Porque às vezes o emprego era aquilo que era o sustento, a força, e não Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender que tudo a gente tem que aprender a dar graças a Deus. Tudo vem dEle. Às vezes a gente fala, não, mas o emprego, mas aquela situação. Querido, tudo é o Senhor quem nos abençoa. Se o nosso coração não é grato a Ele, tudo que a gente coloca na frente de Deus vai se tornar idolatria e Deus vai tirar de nós. E muitas vezes quando Deus tira essas coisas de nós, a gente vai parar no fundo do poço. Por quê? Porque não tem mais saída. Mas outras vezes, Deus vai nos colocar nesse poço, nesse fundo do poço, porque Deus tem um propósito. Nunca esqueça que Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para a tua vida. Eclesiastes 3 diz isso, Deus tem um propósito. Deus tem algo que Ele está fazendo. E muitas vezes Ele vai ter que nos levar à estaca zero, ao fundo do poço, para dali Ele começar a fazer algo sobre as nossas vidas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Sabe, eu quero falar rapidinho de 3 pessoas, 3 homens que foram parar no fundo do poço, que Deus colocou no fundo do poço, que Deus permitiu que aquela situação chegasse, e depois Deus reverte a situação num novo tempo, num novo mover ali. Amém? Abra tua Bíblia comigo aí, em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, eu quero ler o verso 23 e 24. Gênesis
37, 23 e 24 diz assim: mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram no poço. O poço estava vazio, sem água. Aqui José é levado para o poço. José é jogado no poço. Mas vamos entender o porquê ele chega a esse ponto. Quando você lê o texto, você vai entender que José era o penúltimo filho de Jacó, e era o primeiro filho dele com Raquel, a esposa que ele amava. E ele tinha uma predileção por esse menino, por esse rapaz. Ele cuidava, ele fazia, e ele fez essas vestes, né? Ele fez uma veste, uma túnica para o menino diferenciada dos irmãos. A veste colorida, a veste que trazia para ele uma posição diferente, aquela veste que fazia dele alguém que tinha um chamado, alguém especial, alguém superior. E José tinha realmente isso nele. José tinha algo que Deus colocou nele. Sabe, José colocou nele sonhos. Deus colocou em José sonhos. Deus colocou em José promessas daquilo que Deus queria. Só que José estava sendo criado de um jeito que ele nunca ia viver o que Deus tinha para ele. Ele nunca ia viver aquilo que o Senhor tinha. Deus queria tratar a vida dele, Deus queria cuidar dele, Deus queria direcioná-lo a ter um coração para ser alguém que cuida dos outros. Sabe, o coração de José aqui não era o coração de quem cuidava. Se você for ler o texto, você vai ver que José, ali, ele ia como dedo duro. Ele olhava o que os irmãos estavam fazendo, ele julgava o que os irmãos estavam fazendo e ia contar para o pai. Ele era o dedo duro, que chamam por o X9, né? Ele contava tudo, contava para o pai, e ele foi criando raiva nos irmãos por isso. Sabe por quê, irmãos? Ele não tinha esse coração, embora ele tivesse uma promessa, ele não tinha o coração de quem cuidava. Ele não olhava para os irmãos, olhava as situações com o olho de quem cuida, mas sim com o olho de quem julga, daquele que vem, que acusa. E Deus precisava mudar isso nele. Deus precisava trabalhar isso nele. Então Deus permite que ele vá para o poço. Deus permitiu toda aquela situação? Não, Deus sabia que aquilo ia acontecer. Deus não evitou, Deus deixou que acontecesse. E José vai para o fundo do poço. Lá no fundo do poço, Deus vai começar algo na vida dele. Lá do fundo do poço, Deus começa um processo para ele chegar no propósito. Sabe, muitas vezes Deus vai permitir que você chegue no poço, para que o Senhor comece o processo, para que você alcance o propósito. José só começou a mudar depois daquele tempo. Deus era com ele, era. Deus estava do lado dele, estava. Mas o que fez José suportar tudo aquilo que ele vai passar? Que ele vai passar poço, ele vai passar escravidão, ele vai passar prisão, porque ele tinha uma promessa, ele tinha um sonho, uma promessa dentro dele. Sabe, queridos, quando nós temos uma promessa, não importa o que Deus vai fazer, o processo que Deus vai trabalhar. Eu tenho uma promessa e Deus é fiel naquilo que Ele prometeu. Se Deus prometeu algo para você, não tenha medo do processo. Nem se esse processo for começar no fundo do poço, quando você não vê mais saída, quando você não vê mais para onde fugir, aí você é obrigado a olhar para o Senhor e entender: Senhor, muda a minha vida, porque eu quero sair do poço. Amém? Então, quando eu tenho uma promessa, essa promessa me mantém. O que mantinha José firme em Deus é que ele tinha uma promessa. Sabe, irmãos, não esqueça das promessas que Deus tem para você. Não abra mão delas. Não esqueça delas. Elas estão ali, Deus vai trabalhar você para que você viva a promessa. Não é a promessa que precisa ser trabalhada, somos nós que precisamos ser trabalhados. Somos nós que Deus precisa trabalhar. E Deus vai dar o start, Deus vai começar, e muitas vezes pode começar lá no fundo do poço, para que o Senhor comece a trabalhar a nossa vida, mas não abra mão da promessa. A promessa é a resposta para nós, você entende? Deus tem, e Deus vai trabalhar isso na gente. Sabe, há níveis de tratamento, há níveis que você vai ser tratado por Deus, como há níveis de poço também, né? Há níveis de altura de poço. Eu lembro que quando eu
morava sozinho e eu voltei para morar com a minha mãe. E nós compramos uma casa, né, num bairro hoje até o bairro está bem legal, mas na época a gente comprou, era um bairro bem carente ainda. E não tinha água encanada. E era poço. Na minha casa tinha um poço. E o poço de lá de casa tinha 26 metros. Era muito grande, muito fundo, né? 26 metros tinha um poço para poder chegar na água, né? E a gente olhava assim para aquele buraco assim, né? Tinha tampa, você olhava aquilo, você via até um certo ponto, depois você não via mais, era tudo escuro. Você sabia que tinha aquela profundidade porque você colocava bomba, né? Então você descia com a corda, a bomba, para prender a bomba lá na água, e a corda tinha que ter 26 metros para chegar até a água. Então a gente sabia que era 26 metros. Mas o vizinho, que tinha 100 metros da nossa casa, o poço dele tinha 10 metros. Aí ele baixava 10 metros, já tinha água. E outro, lá no começo da rua, uma distância, a água praticamente brotava do chão, né? Saía assim, né? Ele tinha lá um pocinho lá assim, mas era praticamente 1 metro, já tinha água, né? Então era interessante que na mesma rua a gente tinha esse disparate de altura, de profundidade de poço, por causa que tinha medidas. Sabe, irmãos, às vezes Deus vai tratar as nossas vidas e Deus tem medidas conforme nós nos colocamos na mão dele. Quanto mais eu me coloco na mão do Senhor, mais a água vai brotar, vai ser mais fácil vir, Deus vai trabalhar. Às vezes nós somos duros naquilo que Deus vai fazer, e Deus vai ter que nos tratar, e às vezes o poço vai ser mais fundo para nós, até a gente aprender. Amém? Então José aqui, Deus precisava tratar a vida dele, Deus precisava mudar. E eu acho interessante porque ele vai para o poço, e a primeira coisa que os irmãos fazem é tirar as vestes, tirar a túnica. Sabe, aquela túnica trazia para ele a identidade dele, da arrogância, do orgulho, e aí ele é tirado aquelas vestes, para que ele possa começar o processo ali. Está entendendo, irmão? Amém? Ah, mas Deus vai tirar ele do poço? Vai. Na hora que ele aprende, na hora que ele começa, na hora que ele tem um coração maleável naquilo que Deus tem, Deus muda a história dele, tira ele do poço e vai colocar ele no segundo lugar, no trono, junto com o faraó, num lugar de posição, dentro de uma nação poderosíssima. Sabe, irmãos, quando Deus começa e a gente permite que ele vai nos colocar em lugares altos. Ele vai fazer isso em nós. Então deixa Deus cuidar de você. Amém? Segundo homem que eu quero falar é Jeremias. Jeremias 38. Abra a Bíblia aí. Jeremias, capítulo 38. Verso 6. Jeremias 38, 6. Diz assim: então eles pegaram Jeremias e o lançaram no poço de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Aqui é outro homem que é colocado num poço, outro homem que é jogado dentro de um poço. O que Jeremias fez, né? Se José tinha que ser tratado pela sua arrogância, por aquilo que Deus estava tratando na vida dele, para ele poder estar pronto para viver o que Deus tinha, Jeremias aqui é diferente, né? José, ele ficou firme porque ele tinha promessa. Agora, quando você olha para Jeremias, Jeremias já estava vivendo aquilo que Deus chamou ele. Jeremias já estava sendo o profeta que o Senhor chamou ele. Mas por que Deus permite que ele vá para o poço? Né? Porque ele está fazendo, ele está trabalhando, ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. E sabe, irmãos, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, nem sempre a gente vai agradar as pessoas. Nem sempre as pessoas vão concordar com a gente. E uma das coisas que acontece com Jeremias aqui é ele confrontar o rei. Ele falar com o rei, ele confronta o rei, ele coloca as coisas para o rei. E o rei não gosta de ouvir aquilo que Jeremias está falando. E por isso o rei manda colocá-lo dentro do poço. E ele é colocado naquele poço. E um detalhe, né? O poço onde estava José não tinha água.
E também não tinha lama, era um poço seco. Esse aqui não tinha água, só tinha lama. E a Bíblia diz que Jeremias ficou atolado nele. Em algumas versões dizem que a lama bateu-lhe o peito, então chegou aqui. Né? E ele ficou dentro daquele poço, no meio da lama. Olha que situação que aquele homem chegou. Agora, o que manteve aquele homem ali? O que aquele homem ficou ali dentro daquele poço, naquela situação? Porque ele tinha um posicionamento, ele tinha uma palavra. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem uma palavra do Senhor e a gente tem algo para falar, a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus é quem tem que nos manter firme. Agora você vai falar assim, mas que poço a gente vive se a gente está vivendo a palavra de Deus? Por isso que tem a lama. Quando a Bíblia fala de água, a palavra de Deus é a água limpa. A palavra que não é a de Deus, a palavra que vem do mundo, ela é a lama, a água suja. A água misturada com aquilo que é do mundo, com aquilo que é da terra, é a lama. E sabe, queridos, hoje nós vivemos um tempo que há muitas palavras. A gente vive num tempo que há muitas vozes falando. É gente falando, é o governo falando, é a internet falando, é o fulano de tal que você nunca viu na vida que está falando lá. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem uma palavra, sabe? E nem sempre as coisas que a gente ouve são boas, nem sempre as coisas que a gente ouve nos edifica, nem sempre as coisas que a gente ouve nos abençoa. Mas há muito lixo que tem invadido a gente. Tem invadido a casa, tem invadido a nossa vida, principalmente nosso coração. Quando você olha para aqui, para Jeremias, a água estava aqui nele, batendo no peito a lama. Era alguém que estava atolado ali, mas ele não estava, não cobria a cabeça, não cobria a boca. Ele estava ali, mas ele estava proclamando algo diferente. Se você for ler, e mesmo ele na lama, ele ainda proclamava algo diferente. E Deus levanta um homem que vai cuidar dele, lá no poço. Olha que interessante. Você fala assim, por que Deus não usou esse homem para tirar Jeremias do poço? Porque não era o propósito. O propósito de Deus era usar Jeremias como um sinal. O que Deus está fazendo para mim, para você e trazendo para nós é isso. Não tenha medo da lama. Não tenha medo das palavras. Continue crendo. Creia na palavra. É a palavra que vai te tirar do poço. Se a promessa tirou José, é a palavra que vai tirar Jeremias. A palavra de Deus em nós, ela tem que ser a nosso diferencial. A palavra de Deus em nós, ela tem que nos fortalecer todo dia. Quando eu creio na palavra, quando eu tenho a palavra na minha vida como base para mim, não importa as outras águas que venham, a água do Senhor, ela sempre será uma fonte a jorrar. Né? Como nós cantamos agora, começamos o culto cantando isso. Né? A fonte de água viva é o Senhor. A fonte de água viva, ela tem que estar em nós. A palavra de Deus, ela tem que fazer parte da minha vida. Quando eu tenho essa palavra em mim, não vai ser a lama, nem o poço que me prende. Não vai ser a palavra do mundo, nem a palavra do inferno, ou qualquer outro meio que vai me tirar daquilo que Deus tem feito na minha vida. A palavra de Deus é que me mantém firme e forte. Então, se eu saio do poço porque eu tenho promessa, eu também saio do poço porque eu tenho uma palavra. Amém? E o último homem que eu quero falar hoje é Daniel. Abra a tua Bíblia aí comigo, no livro de Daniel, capítulo 6. Eu quero ler o verso 16. Amém? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que o livre. Amém? Daniel também é jogado dentro de um poço. Só que agora, dentro dessa cova, dentro desse poço, onde havia leões ali. Aí você vai falar assim, mas como ele... Né? Por que esse homem foi parar ali? Por que Deus permite que esse homem vai parar ali? Irmãos, Daniel vai parar no poço, porque ele era um homem de oração. Ele era um homem de oração. E olha que interessante, José,
Ele começa a ser tratado ali por Deus dentro daquele poço, e ele está ali naquele poço seco, os irmãos é quem vendem ele, tal, e é os irmãos quem jogam ele. Quando você vai ver Jeremias, Jeremias está no meio de uma lama, foi o rei que mandou ele estar ali, e ele vai lidar com aquela situação ali, né? José pelado, né, sem as vestes que simbolizavam a sua arrogância, as vestes que foram tiradas pelos seus irmãos, e ele começa nu ali. Quando você vai para Jeremias, Jeremias no meio da lama, mas tendo uma palavra de Deus, ele tem a lama que prende, mas ele vence aquela situação. Agora você vai para Daniel, Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque a oração, o posicionamento dele em Deus, gerou inveja na vida das pessoas. As pessoas olhavam para ele e tinham inveja da sabedoria, da inteligência sobrenatural dele. Mas por que ele tinha isso? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um tempo dele de oração, ele tinha intimidade com o Senhor. E sabe, por causa disso, ele é colocado na cova dos leões. E a Bíblia fala que leões, né? Aqui ela fala que o leão é o tentador, é o diabo, que fica ao nosso derredor. Aqui ele é colocado dentro da cova com aqueles leões ali, representando exatamente isso. Sabe, quando eu me posiciono em Deus, quando eu começo a ter uma vida de oração, de intimidade, a vontade de Satanás é me jogar dentro de covas, me prender ali dentro. Mas Daniel é colocado naquela cova e ele passa uma noite ali. E ele sai vitorioso. A vida dele tinha tanto da glória de Deus que nenhum dos leões se atreveu a chegar perto. A vida dele tinha tanto de Deus ali, que o demônio nenhum pôde tocar nele. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos sim passando por dias em que parece que a cova nos cerca, que os demônios estão ali. Mas se você tem uma vida em Deus, se você tem uma intimidade com o Senhor, se você tem uma vida de oração, a glória que está em você será maior do que qualquer leão ou qualquer cova. Isso tem que estar em mim e em você. Eu tenho que entender isso. Daniel, ele não teve medo da cova, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia e por isso não teve medo de nenhum leão ali para atacá-lo. Você precisa aprender a ter isso também. A não ter medo das covas. Como eu disse, muitas vezes Deus vai permitir, porque tanto José, tanto Jeremias, como Daniel, Deus permitiu o poço. Ele permitiu, porque ele tinha um propósito. E todos esses homens se tornaram maiores do que eram, depois que passaram pelo poço. Quando Deus trata a nossa vida, quando Deus está na situação, não tenha medo do processo, apenas creia no propósito. Não tenha medo daquilo que Deus vai tratar você, mesmo que seja um poço. Apóstolo, mas Deus sempre... Não, irmão, Deus não faz sempre assim. Deus tem uns caminhos diferentes às vezes. Mas a gente precisa entender que muitas vezes Deus vai usar esses poços. Como eu comecei dizendo, Deus vai tirar os nossos escapes, nossas fugas. Deus vai tratar as nossas vidas. O desejo de Deus é tirar da gente aquilo que não presta e trazer para a gente o melhor. Como Jeremias aqui, não deixe ninguém encher você. Não deixe ninguém trazer lama para você. Não deixe o diabo, como Daniel, cercar você com mentiras. Mas a glória que está em você é maior do que aquela situação. Sabe, eu lembro de uma vez, uma aluna, era uma senhora, lá no Ágape, e ela era aluna do Ágape, uma aluna da minha sala, e eu já tinha visto ela em outros cursos lá. E quando ela veio para a sala do CAP, era muito interessante, porque ela era muito alegre, muito falante,
né? Sabe aquelas senhoras que chega, fala, ela chegava assim, se ouvia ela chegando, que ela fazia, ela dava risada alta, ela brincava com todo mundo, era uma alegria só, ela chegava, falava, ela brincava, ela fazia. E ela veio, e eu comecei a ver, com o decorrer das aulas, que aquela mulher foi ficando quieta. Aí chegou um tempo que ela entrava, ela assim, você via na cara dela, assim, ela muito abatida. E eu achei estranho aquilo, mas falei, bom, né, vou ficar na minha. E ela foi daquela tristeza dentro dela. E eu lembro que uma vez eu estava na aula, e acabou a aula, na verdade, eu chamei, ela veio falar comigo, que ela queria me perguntar uma coisa da aula. Eu falei, irmã, deixa eu perguntar uma coisa para você, está tudo bem? Ela, apóstolo, está sim. Eu falei, irmã, sabe por que eu estou te perguntando? Porque o que aconteceu com a tua alegria? Eu fiz essa pergunta para ela. Ela olhou para mim, espantada. Eu falei, irmã, o que aconteceu com a sua alegria? O que aconteceu com você? Aí ela começou a chorar. Ela falou, apóstolo, lá na minha casa, eu sempre fui assim. Mas agora, meu marido, meus filhos, mais não sei quem, falou lá, muitos parentes próximos, começaram a falar de mim, começaram a dizer que eu era muito espalhafatosa, que eu era muito, falava alto, que eu tal, e cada vez que falavam isso para mim, eu fui ficando tão oprimida com isso, fui ficando triste com o que falavam, e eu fui entendendo que eu estava errada, e eu fui ficando quieta. E eu falei para ela, irmã, você não pode deixar sufocar em uma alegria que é sua. Eu falei, isso é uma alegria. E quando eu estava falando isso com ela, eu via realmente um poço entulhado na vida dela. Era um poço cheio de entulho. E eu falei para ela, você é um poço que está entulhado, irmã. A água está aí, mas está entulhado, tudo que colocaram em você. E você está prendendo isso em você. Entulharam o poço, entulharam tua alegria, colocaram você nesse poço e você ficou lá dentro. O plano de Deus não é que você fique aí. E ela chorando, eu chamei uma intercessora e falei, vamos orar por ela. E eu e falei, irmã, põe a mão assim, falei para ela, põe a mão no seu peito, e agora você vai desentulhar. E tudo que você vai orar, e você vai começar a tirar de você, todo o entulho, tudo que falaram, tudo que você lembrar, que você ouviu, que te magoou, que te trouxe a esse ponto, você vai tirar de você. E ela começou a fazer isso. E nós lá em volta, ela começou a falar, eu tiro de mim esse entulho. Eu falei, diga a palavra, diga o que falaram. Ela falou assim, que eu sou uma palhaça, que eu sou uma ignorante, que eu não tenho modos. E ela foi falando coisas, sim, irmãos, que falaram para ela, e ela foi tirando aquilo dela, foi tirando, e ela ficou, e a gente ficou do lado ali, eu e a intercessora, e ela foi falando, eu tiro isso. Aí ela foi se empolgando. Né? E ela foi, conforme ela foi tirando aquilo dela, era como se a água tivesse vindo assim. E foi tirando, ela foi desentulhando, ela foi saindo daquele poço. Aí quando ela terminou assim, eu falei, acabou? Ela acabou, apóstolo. Mas isso ela ficou quase 20 minutos tirando coisa dentro dela. Aí a gente falou para ela, acabou. Aí você via no rosto dela a diferença. No rosto que tinha mudado. E eu falei, você está bem agora? Ela deu risada. Ela falou, agora eu estou. Todo o peso saiu. Eu falei, então tá, irmã, agora nós vamos orar para que o Senhor venha sobre a tua vida como unção de alegria, para que essa água limpa que vai sair dentro de você leve toda a sujeira de uma vez, e que os anjos agora catem todo esse entulho e leve para o lugar onde Jesus determinar, porque você agora é um poço livre. Deus te tirou do poço, você não é um poço, agora você é uma fonte. E nós oramos aquela mulher, e ela caiu debaixo do poder de Deus, e ela dava risada, ela ria, que as outras salas ouviam ela rindo, e aquela mulher mudou,
Na outra semana, na verdade 2 semanas, ela veio falar comigo. Ela falou: apóstolo, eu voltei a ser quem eu era e não vou aceitar que ninguém entulhe a minha vida mais. Falei: que bênção. Ela falou: eu também vim dar um testemunho. Naquele dia, Deus curou a minha alma e Deus curou o meu físico. Eu falei: por quê, irmã? Ela falou assim: porque eu tinha um diagnóstico de câncer de estômago. Naquele dia, Deus me curou. Eu entendi que aquele câncer era fruto de tudo que estava entulhado dentro de mim. Quando eu tirei o entulho, o câncer também foi embora. Sabe, irmãos, Deus é o Deus que nos tira dos entulhos. Deus é o Deus que nos tira do poço. Deus é o Deus que nos conduz e nos faz viver a bênção dEle. Não tenha medo dos processos de Deus, apenas confie no propósito. Ele é Deus para estar conosco. Amém? Você crê nisso? Fique em pé, vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos por um instante. Eu não sei qual é o poço, eu não sei qual é o processo, mas Deus sabe. Eu não sei o que você tem vivido e como tem sido. Talvez você esteja aí como José, sendo que ser tratado por Deus por algumas questões, às vezes dentro de casa, às vezes na família. Talvez você esteja como Jeremias, sendo ser tratado por causa de palavras, por posicionamentos. Talvez você seja como Daniel, por causa da tua vida em Deus, da sua intimidade, e isso incomoda as pessoas. Espírito Santo, eu quero te pedir que agora o Senhor venha tratar a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, em nome de Jesus, tira deles todo o peso, todo o cansaço, tira deles, Pai, tudo que o diabo tem tentado tocar a vida deles. Senhor Deus, Pai, que o Senhor agora venha fortalecê-los no Senhor. Senhor, se há um processo, é porque o Senhor está conosco. Porque Deus, o Senhor é o Deus que começa e o Senhor é o Deus que termina a obra em nossas vidas. Pai, às vezes nós não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes nós não temos, Senhor, noção daquilo que o Senhor está movendo ou direcionando. Mas eu creio num Deus poderoso, num Deus soberano, num Deus que muda a história. Pai, no Deus que tirou José daquele poço e fez aquele homem um governador, um estrategista. Pai, o Senhor é o homem que tirou Jeremias daquela lama e fez ele ser um dos maiores profetas, um homem de Deus, visionário, com uma palavra e uma promessa dentro dele. Pai, o Senhor é o homem, ó Deus, que tirou Daniel daquela cova, Senhor Deus, e o colocou, Senhor, Pai, como um homem notório naquela terra estranha. Pai, colocou nele uma sabedoria e uma inteligência sobrenatural. Pai, da mesma forma, Senhor, o Senhor tem um propósito, Pai, e um processo em nossas vidas. Senhor Deus, aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. Pai, aquele que começou a boa obra, vai terminá-la para louvor da sua glória, Pai. Toma, Senhor Deus, a vida dos teus filhos, a casa dos teus filhos, conduz, Senhor Deus, da melhor maneira. Pai, se é o tempo de tirar do poço, tira do poço hoje em nome de Jesus. Muda a história, Pai. Senhor Deus, se ainda há coisas para ser tratada, trata, Deus, trata, Senhor. Pai, mas tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Tu és Senhor soberano, como nós falamos aqui do Salmo 8. Pai, do Deus soberano, do Deus magnífico, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que chama a estrela por seu nome, Pai. Senhor Deus, eu te peço, vem, ó Deus, e cuida de cada um aqui. Cuida da tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, há um propósito para todas as coisas. Senhor, e nós não vamos nos desviar, nós vamos andar nesse propósito, nós vamos viver esses propósitos, nós vamos alcançar propósitos, nós vamos ser tocados, ó Deus, pela verdade do Senhor em nós, para a honra e para a glória do teu nome. Pai, aquilo, ó Deus, Pai, que o Senhor planejou, Senhor, antes da criação do mundo, para a vida de cada um de nós aqui, nós viveremos para a honra do teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus,
Senhor Deus, que esse tempo seja um tempo novo sobre nós, que esse tempo seja um tempo, ó Pai, de resgate sobre nós, que esse tempo seja um tempo, Senhor Deus, de promessa, de palavra e de oração. Senhor Deus, seja essa verdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.